Bom, gente, então, como eu comecei a resolver a questão antes de botar para gravar, tá? Então, eu vou repetir aqui essas contas para poder sair tudo na gravação, tá bom? Peço desculpas aí, mas, né, infelizmente vamos ter que repetir essa gravação, essa solução. Ainda bem que não tinha terminado. Então, vamos lá. O exemplo 5, né, que é a continuação do que a gente viu ontem. Então, uma estação de televisão afirma que 60% dos televisores estavam ligados no seu programa especial da última segunda-feira. Então, uma rede competidora deseja contestar essa afirmação e decide usar uma amostra de 200 famílias para um teste, das quais 104 disseram que assistiram ao programa, né? Então, qual deve ser o procedimento adotado para avaliar a veracidade da estação? Então, a gente começa aqui, né, fazendo aqueles passos. Então, o passo 1 é definir quem é a hipótese nula e quem é a hipótese alternativa, né? Então, a hipótese nula é aquela que eu quero refutar, tá? É aquela que eu considero ela verdadeira, né? Ou seja, ela é verdadeira, mas eu vou considerar que ela é falsa, né? Então, é a probabilidade de cometer o erro 1, do tipo 1, tá? Então, nesse caso, eu quero contestar que essa televisão ela teve uma audiência igual ou superior a 60%, tá? Então, como eu estou falando de proporcionalidade, então a minha variável aleatória aqui é o P, né? Que é a probabilidade de sucesso, né? No experimento de Bernoulli. E também de uma distribuição binomial, né? Então, eu vou dizer que o H0 ele vai ser P maior ou igual a 0,6, né? Que foi o que a emissora disse, 60% de audiência. E a minha hipótese alternativa, né, o H1, ele vai ser P menor que 0,6. Tá? Então, agora vamos para o passo 2, né? O passo 2, a gente identifica as variáveis, né? Então, ele disse que coletou uma amostra de 200 famílias, das quais 104 disseram que assistiram ao programa, tá bom? Então, no caso, essa proporção da amostra, nós já sabemos que ela tem uma distribuição normal, né? Ela vai ter uma distribuição normal, aonde a média, né? A média, ela é igual à média da população, né? A gente considera que a média da amostra é igual à média da população, que nesse caso aqui vai ser 0,6. Na verdade, é a esperança da amostra, né? Da proporção da amostra, né? Vai ser 0,6. E a variância da amostra, ele vai ser igual à variância da, da população dividido pelo tamanho da amostra. Então, ele vai ser P vezes 1 menos P, que é a variância, né, da população, dividido pelo tamanho da amostra N, né? Ou seja, ele vai ser 0,6 vezes 0,4 dividido por 200. Então, fica o quê? 0,24 sobre 200, né? Tá bom? Vamos deixar assim, tá? Não vamos simplificar, não. Vamos deixar dessa forma aqui. Então, isso quer dizer que P-chapéu, ele tem uma distribuição normal, com média 0,6 e variância igual a 0,24 sobre 200. Tá? Então,
Com base nesse valor aqui, nós podemos decidir um ponto crítico, né? Vamos aqui ao passo 3, né? É a região crítica, né, na verdade. Passo 3. Vamos definir agora a região crítica. O problema, ele não fala sobre o nível de significância, né? Ele não fala. Então, como ele não fala, né, qual é o nível, então a gente pode adotar um, né? Pode ser 5, pode ser 3. Vamos dizer aqui, vamos pegar um valor diferente, tá? Vamos adotar como nível de significância, né? 3%. Então, seja, né, alfa igual a 3%, tá bom? Então, quer dizer, significa dizer que eu vou definir uma região, que eu vou chamar de região crítica, que vai estar fora daquela região de, né, aquele intervalo de confiança, e aí eu vou ter a probabilidade de 3% de cometer o erro do tipo 1, tá? Que é dizer, que é refutar, né? É rejeitar a hipótese nula, sendo que ela é verdadeira, tá bom? Então, para isso nós temos o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, tá? Primeiro no gráfico, aqui, né? Distribuição normal. Aqui vai ser o 0,6, tá bom? E aí, eu quero saber qual é o nível, né? Como eu defini o nível de significância de 0,3, então aqui eu vou ter um valor x, né? Vamos chamar aqui de x, de modo que a área dessa região seja equivalente, né? Esteja aqui os 3%, né? Que eu estou procurando, né? Ele vai estar ali. Então, eu estou procurando então aqui a probabilidade, bom, de P ser, né, esse P chapéu, ele ser menor que esse X, sabendo que P chapéu tem distribuição normal com média 0,6 e variância 0,24 sobre 200, né? Na verdade, é isso daqui que eu estou procurando, tá bom? Então, colocando isso daqui, né? Analisando agora a variável com distribuição normal padrão, assim muito. Analisando agora a variável com distribuição normal padrão, né? Eu tenho que eu estou procurando, né? A probabilidade de Z ser menor do que x menos 0,6 sobre no caso aqui vai ser o desvio padrão, né? A raiz quadrada de 0,24 sobre 200, tá? É isso que eu estou procurando aqui. Bom, se a gente for olhar mesmo a tabela da distribuição normal padrão, eu estou procurando, na verdade, um z que seja menor que um menos z, né? Na verdade, é isso que eu estou procurando. Então, e aí o que é que eu vou fazer? Eu encontrando esse menos z, eu vou igualar, né, essa fração a esse menos z para achar o valor de x. É isso que eu vou ter que fazer. E aí esse x é que vai definir a minha região crítica, né? Tá bom? E isso daqui, ele tem que ser igual aos 3%, né? 0,3, tá? Que eu estou procurando. É isso que eu tenho que encontrar, tá? Aí lembrando, né, que esse P
para Z ser menor que o menos Z, né? Deixa eu desenhar aqui. Né? Digamos que o menos Z esteja aqui. Aqui vai ser o 0. E aqui do lado de cá eu tenho o Z, né? Então, a probabilidade aqui, né? Que é de 0,03, também é igual aqui, né? 0,03. Então, quem é essa probabilidade? Porque isso daqui é o que minha tabela dá, né? É 0,47. Não é isso? Porque a soma, né, dá 50%, né? Então, isso quer dizer que eu tenho que encontrar um Z de modo que de zero a esse Z tem que dar 0,47. Aí eu vou abrir aqui a tabela, né? Para a gente localizar. Tá? Só um instante aqui. Vamos lá. É 0,47. Vou colocar aqui para vocês, ó. Eita, foi grande. Tá dando para enxergar aí, gente? Tá? Que aí o valor que eu vou considerar é esse daqui, ó. Tá? Que aí eu tenho que o Z, então nesse caso aqui, o Z ele é 1,89, né? Para esse caso aqui. Então, como eu estou trabalhando com menos Z, né? Eu tenho que Z é igual a 1,89. Então, isso aqui tem que dar 0,03, né? Então, isso daqui implica dizer que x menos 6, 0,6, né? Sobre a raiz quadrada de 0,24 sobre 200 é igual a menos 1,89. E aí agora é só encontrar o valor de x que satisfaça essa situação aqui, tá? Só um instante aqui que eu vou fazer aqui na calculadora aqui para ver quanto é que dá. Então, 0,24 sobre 200, caiu a raiz quadrada. Isso aqui vezes 1,89. Eita. Aqui, dá negativo, né? Mais 0,6. Então, o x deu 0,5345. 0,5345, tá? Ou seja, dá 5, né? X, ele vai ser 53,45%, tá? Então, vou escrever aqui embaixo. Então, quer dizer que minha região crítica, ele vai ser x pertencente aos reais, tal que x, x não é b. Então, para P pertencente aos reais, P chapéu, né? Então, eu tenho que P chapéu, ele tem que ser menor do que 0,5345. Então, essa é a minha região crítica, tá? Então, qualquer valor que pertencer à região crítica, eu descarto,
tá bom? Então, no passo 3, eu acabei definindo a região crítica. Tá aqui. E agora vamos para o passo 4. O passo 4 é definir o valor da estatística, né? No caso, a estimativa, né? Então, passo 4, eu tenho que o P-chapéu, ele é quem? Ele é 104 sobre 200, né? Que dá 0,52. Então, no passo 5, eu vou verificar se ele pertence ou não à região crítica, né? Se ele pertencer à região crítica, eu rejeito a hipótese nula, tá? Então, eu tenho que P chapéu, que é igual a 0,52, ele pertence à região crítica, né? Então, isso quer dizer que rejeitamos, né? Rejeitamos H0, tá bom? Olha, gente, então assim, só para ficar claro, tá? A gente diz que rejeita H0, mas rejeitar H0 não quer dizer necessariamente que a audiência não foi de 60%, tá? O que nós podemos afirmar é que existem indícios de que a audiência não que a audiência tenha sido menor do que 60%, tá? Ou seja, o percentual de televisores que estavam ligados no programa especial lá da emissora era menor do que 60%. Existem indícios, tá? É o que esse cálculo apresenta. Ele levanta uma suspeita sobre a hipótese nula. Como eu disse, existe uma chance de 3% da gente estar errando ao rejeitar a hipótese nula, tá? Mas, considerando o nível de significância de 3%, né, existe argumentos para suspeitar da hipótese nula, tá? Então, é isso que a emissora concorrente ela deve fazer para tentar derrubar, né, essa ideia de que realmente 60% dos televisores estavam lá assistindo a programação, tá bom? Então vejam que o cálculo aqui, na verdade, é o mesmo cálculo, né, que nós fizemos ontem, né? Nós fizemos ontem, tá bom? Ficou alguma dúvida aqui nesse exemplo? Bom, vamos conhecer agora o poder do teste. Deixa eu botar o resto aqui só um instante. Bom, então, para a gente introduzir aqui, né, o poder do teste, eu botei poder de um teste, né, mas é o poder do teste. Tá? Isso aqui está errado. É o poder do teste. Então, vamos considerar um teste de hipótese, né, onde a hipótese nula é um H0 e a hipótese alternativa é um H1, né? De tal forma que nós temos aqui uma região crítica, isso é só uma questão de formalidade, tá? Temos aqui a região crítica, e aí a região crítica ele gera esses dois tipos de erros, né? Que podem ser realizados, tá? E aí, assim, até o momento, nós só estamos analisando a probabilidade de você cometer o erro do tipo 1, né? E qual é o erro do tipo 1? É de você encontrar um valor pertencente à região crítica,
e mesmo assim a hipótese nula é verdadeira, mas aí você vai descartar, tá? Ou seja, você vai rejeitar a hipótese nula aonde ela é verdadeira, tá bom? Só que, assim, para que você calcule o erro do tipo 2, é necessário mais informações que os problemas até aqui não apresentaram, tá? Então, como os problemas até agora não apresentaram outras informações, tudo que a gente pode fazer é analisar se o estimador, né, se a estimativa que a gente encontra pertence à região crítica, a gente rejeita a hipótese zero e calcula a probabilidade de estar cometendo um erro, né? Agora, se a estimativa que a gente encontra não pertence à região crítica, a gente simplesmente aceita a hipótese zero, a hipótese nula, né? Mas aí a gente não calcula, né, a chance de estar cometendo um erro. Ou seja, o erro do tipo 2, que é aceitar a hipótese nula, quando na verdade ela é falsa, né? Isso pode estar acontecendo, só que esse cálculo não está sendo feito por falta de informações. Então, temos o seguinte: sabemos que alfa, que é o nosso nível de significância, né, é a probabilidade da gente rejeitar H0, sabendo que o parâmetro que a gente está usando, no caso aqui, né, a média, é igual a um valor θ0, que é um valor dado, que é a média da população. Tá? Então, a gente está calculando aí nessa situação. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos definir aqui o beta, né? Até em exemplos anteriores, né, no primeiro exemplo, nós definimos beta como sendo a probabilidade de cometer o erro do tipo 2, tá? Então, vamos definir como beta de θ1 a probabilidade da gente aceitar H0 quando a média assume um valor θ1, tá? E esse valor θ1, ele pode ser igual ou não ao θ0, ok? Mas aí a região crítica continua sendo a mesma. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo aqui. Exemplo 6, né? Vamos voltar ao exemplo da máquina de encher pacotes de café, que nós já fizemos ontem, né? Esse exemplo. A variável aleatória x, que descrevia o peso de cada pacote de café, só para recordar, tá bom? A máquina de encher pacote de café, o que é que ela faz? Ela está regulada para encher os pacotes com 500 gramas de café, aonde ele vai ter sempre uma variância de 400 gramas quadrado, tá bom? Então, no problema anterior, a gente pediu, né? Perguntou, olha, se ele pegar uma amostra de 16 pacotes e essa amostra tiver uma média de 505 gramas, a gente para a máquina para regular ou continua, tá bom? Esse foi o problema. Então, ali, né, nós temos o seguinte: a média amostral, né, que é o x barra, ele tem distribuição normal, não é isso? Aonde a média é 500 e a variância ela é 25, tá? Por que é 25? É 400 dividido por 16, né? Dá 25. De uma amostra de tamanho 16, né? E a hipótese H0, né? Sobre a hipótese H0. Então, esse fato foi utilizado para determinar essa região crítica. E aí é só vocês olharem lá o exemplo, né? Que nós fizemos o cálculo que encontramos essa região crítica aí. Tá? Então, temos essa região crítica. E a nossa regra de decisão para verificar se a máquina estava ou não produzindo sob controle, né? Sob controle foi o seguinte: se a média da amostra não pertencer à região crítica, ou seja, se a média da amostra estiver dentro daquele intervalo de confiança, a máquina está sob controle. Agora, se a média da amostra pertencer à região crítica, então ela não está. Então, se ela não estiver sob controle, então a gente para a máquina para fazer a regulagem, tá bom?
Essas informações, elas são importantes porque para parar a máquina, para regular a máquina, então o que acontece? Você para a produção, você tem despesa com a regulagem da máquina, então não é interessante estar fazendo regulagem da máquina o tempo todo, tá certo? E aí vamos fazer o seguinte, suponhamos que a máquina tenha se desregulado e a amostra indicou uma média, né, de 505. Então, veja, se, vamos supor, a máquina se desregulou. Eu não percebi, né? Eu não sei que a máquina desregulou, né? Mas eu verifiquei que a amostra de tamanho 16, ele deu uma média de 505 gramas, tá? E veja que 505 gramas é um peso que está dentro do intervalo de confiança. Então, pela minha regra, eu não vou parar a máquina, né? Ela tá o valor que eu encontrei está dentro do intervalo de confiança, então estou confiando que a máquina continua regulada e eu não vou mexer nela, tá bom? Então, o que acontece? Determine a probabilidade de cometer o erro do tipo 2. Ou seja, eu aceitei a hipótese nula, porém, a hipótese nula ela é falsa, tá? Então, agora eu vou ter que calcular, verificar qual é essa probabilidade. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer um desenho aqui. Eita, horrível, Carlos Pino. Bom, digamos que essa aqui é a probabilidade, né, de distribuição normal, aonde a média é 500, tá bom? A média aqui é 500. E aí a máquina se desregulou. Deixa eu trocar aqui a cor então da caneta. Vamos pegar aqui uma cor vermelha. Pronto. Vamos supor que a máquina se desregulou e a média passou para 505. Tá bom? Então, digamos que o 505 está aqui, né? Então, o gráfico passa a ficar assim, né? Ele vai andar só um pouquinho, vai. Não chega no 505, aí ele desce. Tá? O gráfico fica mais ou menos assim. E digamos que aqui é o 505. Beleza. Então, vamos botar aqui a cor azul de novo. Bom, digamos aqui que esse aqui é o ponto, né? Da região crítica, que eu estou analisando, né? Aonde aqui vai ser o... Bom, não importa agora, né? Tá aqui a minha região crítica, tá? Tá aqui marcado, que é essa área aqui, né? Tá bom? Então, qualquer valor dessa nova distribuição que tiver dentro da região crítica que eu encontrei na outra distribuição, pela regra, eu vou rejeitar, né? Eu vou rejeitar. Porém, o que é que acontece? Existe essa probabilidade aqui, que está debaixo dessa curva vermelha, tá aqui, que pertence à região crítica, ou que pertence ao intervalo de confiança, tá bom? Então, a questão é, bom, a máquina se desregulou, a média dela passou para 505, e agora eu quero saber qual é a probabilidade, dentro dessa nova média, de eu obter uma amostra, onde a média da amostra vai estar dentro do meu do meu antigo intervalo de confiança. Porque se ele cair ali dentro do intervalo de confiança, o que é que vai acontecer? Eu simplesmente vou achar que está tudo certo, mas na verdade a máquina está desregulada. Então eu vou estar cometendo o erro do tipo 2. Tá? Então qual é essa probabilidade de eu cometer o erro do tipo 2?
tá bom? Então, eu vou adotar, né? Então, eu vou dizer aqui, então, como eu estou querendo calcular o erro do tipo 2, eu quero saber quem é o beta de 505, tá? Ou seja, eu estou adotando aqui que a média passou para 505. Então, isso aqui vai ser o quê? A probabilidade de aceitar H0 sabendo que a média agora é 505. Ou seja, eu estou aceitando H0, mas H0, na verdade, é falsa, tá? Então, qual é essa probabilidade de eu aceitar H0 sendo que ela é falsa, tá bom? Então, a gente vai seguir os mesmos passos que a gente seguiu antes, só que considerando agora a média igual a 505. Então, a hipótese nula e alternativa continua sendo a mesma, né? Então, passo 1. A hipótese nula, ela continua sendo, para mim, igual a 505, ou 500, e H1 é, para mim, diferente de 500, tá bom? E aí vem agora o passo 2. Passo 2. Quem é o meu passo 2? Agora eu descobrir qual é a distribuição, né? Então, a minha distribuição agora, ela passa a ser, né? O X, né? O X, ele vai ter uma distribuição normal, aonde a média é 505, porque é o valor de beta, eu estou calculando a probabilidade do erro do tipo 2, né? Então, a média vai ser 505 e a variância continua sendo a mesma, que é 25. Porque ele diz que a variância nunca muda, né? No problema ele diz que a variância é sempre a mesma. Então, ele continua sendo aqui 25, tá? O passo 3 é para eu definir a região crítica. Só que a região crítica ela já está definida, tá? A região crítica é essa daqui que a gente vai usar, que foi a região que nós definimos para quando para quando a gente quer rejeitar o H0, tá? Então, a região crítica, né? Ele vai ser x pertencente aos reais, tá ok? X é menor que 487, acho que é vírgula 1, né? E 512, e maior que 512,9. Né? Ou x barra é maior que 512,9. Tá? É isso que eu quero saber. Então, nesse caso aqui, nós vamos calcular a probabilidade a probabilidade de eu encontrar no intervalo de confiança, tá? Então, quem vai ser o intervalo de confiança aqui? O intervalo de confiança, nesse caso, vai ser de 487,1 até 512,9, tá? Esse é o intervalo de confiança. Então, vamos agora, né, encontrar, né, o nível de significância, né? Na verdade, não seria o nível de significância, né? Mas a probabilidade de a gente aceitar, né, o H0 dentro desse intervalo, aonde a média agora vai ser 505. Então, a probabilidade
né, de 487,1 ser menor ou igual ao meu novo x, que vai ser menor ou igual a 512,9, sabendo, né, que o x tem uma distribuição normal com média 505 e desvio e variância 25, tá? Eu quero saber quem é essa probabilidade. Então, isso aqui a gente vai associar a quem? Né? A variável de distribuição normal padrão, né? Então, isso aqui, ele vai ser igual à probabilidade de 487,1 menos a média, que é 505, sobre o desvio padrão, que é a raiz quadrada de 25, né? Que dá 5. Ele tem que ser menor ou igual a z, que tem que ser menor ou igual a 512,9 sobre 5, né? Opa, faltou aqui menos 505, né? Tá bom? Então, essa probabilidade aqui ela vai ser igual a quem? Deixa eu fazer aqui o cálculozinho aqui, tá? Ele vai dar 487,1 menos 505 dividido por 5, né? Isso dá menos 3,58, né? Então, ele fica menos 3,58. Ele tem que ser menor ou igual a z. O outro lado deve ser também 3,58, né? Ele vai ficar 512,9 menos 505 dividido por 5, né? Ele deu 1,58. Deixa eu só ver se eu cometi algum erro aqui ao digitar algum dado. 487,1, 512,9. 512,9 menos 505 sobre 5. Tá certo. É isso mesmo, tá? Não tem nenhum erro, não. Bom, então, como ele está entre, né? Vamos fazer aqui o desenho. Vamos fazer aqui um desenho. Digamos que aqui é o ponto 0. Aqui vai ser o ponto 1,58. E aqui vai ser o ponto menos 3,58. Tá bom? E aí ele quer toda essa probabilidade aqui, né? Tá? Então, na prática, isso aqui ele vai ficar, né, igual, vou botar aqui, igual a probabilidade de zero ser menor do que z, menor que 3,58, mais a probabilidade de zero ser menor do que z, ser menor que 1,58, né? Bom, e agora a gente vai olhar aqui na tabela. Na tabela eu só vou botar o resultado direto, tá bom? 3,58. Ele dá 49,98. Ele dá 0,4998 mais, e o outro dá 1,58, né? 1,50 dá 44,29. Cadê? 1, é isso mesmo, 44,29. Mais 0,44
29. Então, somando aí, né? Ele deu 94,27. Tá? Ou seja, né? Vou botar aqui, ó. O beta de 505 é igual a 94,27%. Tá? Em outras palavras, tá? Se a máquina se desregular e passar a empacotar, né, o café com pacotes com média de 505 gramas, a probabilidade de você aceitar o H0, ou seja, achar que a máquina está sob controle, sendo que ela não está, é de 94,27%. Tá bom? É isso que representa aí, nesse caso, esse beta 505. Então, é de 94,27 para caso ela se desregular para a média 505, tá bom? Se a média for muito grande, estiver muito próximo da região da região crítica, essa probabilidade aí, né, de você cometer o erro do tipo 2 diminui, né? Porque aí, nesse caso, a média está se distanciando demais. Mas se a média, né, se ela se desregular de modo que a média mude para um valor, né, com uma distância muito pequena, para mais ou para menos, então a probabilidade de você cometer o erro, né, de considerar que está tudo sob controle sem estar, chega perto de 100%, tá bom? Nesse caso aí, a probabilidade de 94,27%, tá bom? E agora vamos conhecer o poder do teste. Então, definição, tá? Então, dado um valor qualquer mi, né, que é a média, né, da população, a probabilidade de cometer o erro do tipo 2 é igual a beta de mi, né? Como a gente já acabou, como nós acabamos de calcular aqui, tá? Então, chamamos de potência o poder do teste e denotamos por π de mi, tá? A relação, né? 1 menos beta de mi. Ou seja, o poder do teste é a probabilidade de você rejeitar o H0 quando o H0 ela é falsa, né? Então, você calculou o beta, então o poder do teste vai ser 1 menos o valor de beta, tá? Deixa eu ver se eu botei aqui algum exemplo. Sim, aí temos aqui as propriedades, né? Então, a propriedade do poder do teste é o seguinte, né? O π de menos infinito é igual ao π de infinito, que é igual a 1. Bom? O π de mi, para quando mi é igual a θ0, é igual ao alfa. Tá bom? Ou seja, nesse exemplo aqui, né? O nível de significância que nós adotamos foi de 5%, se eu não me engano, para esse daqui. Se eu não me engano, foi 5%, tá? Então, para esse exemplo aqui, né, o π de 500, ele vai ser igual a 1 menos o beta de 500, né? Ah, não, desculpa, aqui foi 1%, tá? Foi 1%. Então, vocês vão verificar o seguinte, que o nível de significância aqui é 1, tá? Então, como o nível de significância é 1%,
Então, quer dizer que 99% está dentro do intervalo de confiança, tá? Então, quer dizer que o beta de 500 vai ser 99%, se vocês fizerem o cálculo. Então, 1 menos os 99%, né? Ele vai ser o 0,01, tá bom? E o poder do teste ele pode ser uma função, aonde o parâmetro, né, mi, ele fica variando, tá? Então, ele decresce, ele vai ser decrescente se você adotar um valor de mi menor que θ0, tá? E ele vai ser crescente se o valor do parâmetro for maior do que o valor da população, né? O parâmetro na população. Então fica o seguinte, gente, assim, o poder do teste, ele é importante, ele na verdade ele é super importante para tomada de decisão, tá? Então vejam, por exemplo, né? Por exemplo, o PI de 505, né? O PI de 505, ele vai ser o quê? Vai ser 1 menos o 0,9427, né? Então veja só a importância, né? Que aí 1 menos 0,9427, ele dá 0,573, né? 0,0573. Ou seja, né? Isso aqui dá 5,73%. Então, em outras palavras, se caso a máquina se desregular e a média da máquina passar para 505, a probabilidade de você perceber que, né, coletando as amostras e perceber que a máquina se desregulou é de 5,73%, tá? Então, veja como ele é poderoso. Então, você está adotando uma regra aonde você determina um intervalo de confiança e a probabilidade de você cometer um erro, de achar que a máquina se desregulou aonde ela continua regulada, é de 1%. E a probabilidade dela se desregular e você perceber que ela se desregulou é de 5,73%. Tá? Isso é o que o PI, né, de 505, né, nos indica. Tá bom? E aí ele também apresenta mais coisas. Vamos dar aqui uma olhadinha nesse exemplo 7, que eu achei ele bem interessante. Exemplo 7 ele diz o seguinte, né? Ainda no exemplo da máquina de empacotar café, né? Se ao, né, se ao invés da amostra, né, ter tamanho 16, vamos dizer que ela tivesse um tamanho 100 e mantivesse o mesmo nível de significância, que é de 1%. Então, o que é que ia acontecer, né? A região crítica seria outra, né? Vocês lembram que aqui é 487,1 e aqui é 512,9, tá? Para um tamanho de 16. E esse de cima aqui é para o tamanho de 100. Então, vocês vão observar que né, para o tamanho 100, o intervalo de confiança ela é menor, tá? Enquanto que para o tamanho 16, né, você tem aí um pouco mais largo esse intervalo de confiança. Isso considerando o nível de significância de 1%, tá bom? Mas aí vejam que o intervalo de confiança ele é menor para quando a amostra tem tamanho 100. E aí vamos analisar aqui o gráfico, né, do poder desse teste. Deixa eu botar aqui.
vamos analisar aqui o gráfico, tá? Então, veja só que o que o gráfico vai me indicar, tá? Esse aqui é o gráfico do poder do teste. Então, lembrando que a hipótese nula, né, é a hipótese que indica que a máquina está sob controle, né? A máquina está sob controle, né? Está sob controle. Bom? Então, o que acontece? Para uma amostra de tamanho 16, o gráfico do poder do teste é esse mais aberto, tá? Vocês estão vendo aí que ele é mais aberto. Então, vejam aqui. Se você pegar uma amostra de tamanho 500, então a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula é zero, tá? Você não vai rejeitar a hipótese nula. Agora, ele vai aumentando, né? Então, veja, por exemplo, a probabilidade, né, do poder do teste ser de 10%, né? Ou seja, num tamanho de 16, se caso você pegue uma amostra que tenha, deixa eu ver, 492 gramas, a média seja 492 gramas, tá? Então, existe uma probabilidade de 10% de você rejeitar a hipótese nula, tá? É uma probabilidade de 10%. Agora, se eu estiver trabalhando com uma amostra de 100, né, de 100, a probabilidade, né, de 10% de você rejeitar a hipótese nula aumenta, ou, desculpa, a quantidade aumenta, né? Ele vai para 498. Ou seja, se você pegar uma amostra de 100 e a média der 498, há uma probabilidade de 10% de você rejeitar a hipótese nula. Tá bom? Então, é isso que acontece, né? Que a gente pode analisar com o poder do teste, né? É verificar o quão é eficiente a minha regra, tá? Então, por exemplo, para o caso aqui, né, da máquina, ele mostra que eu tenho uma regra mais eficiente se eu estiver trabalhando com amostras muito grandes, tá? Então, se eu estiver trabalhar com uma amostra de 100, é melhor do que trabalhar com uma amostra de 16, tá? Porque com uma amostra de 100, a máquina, né? A minha regra ela é mais sensível de perceber quando a máquina se desregula em relação à minha regra né, analisando amostras de tamanho 16, tá? Isso é o que o poder do teste está me indicando. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vamos ver agora aqui o valor de P, né? Então, o valor de P é o seguinte: o método de construção de um teste de hipótese descritos, né, anteriormente, parte da fixação do nível, né, de significância alfa. Então, eu tenho que definir um valor alfa, né, para verificar no teste de hipótese, se o valor que eu encontro me faz aceitar ou rejeitar a hipótese nula, né? Então, pode-se argumentar que esse procedimento pode levar à rejeição da hipótese nula, né, para um valor de alfa, e a não rejeição para um valor menor, né? Então, outra maneira de proceder consiste em apresentar a probabilidade de significância ao nível descritivo, ou ainda, né, o valor P do teste. Então, os passos são mais parecidos ao já apresentado. A principal diferença está em não construir a região crítica, né? Então, eu faço sem olhar a região crítica. Então, o que se faz é indicar a probabilidade de ocorrer os valores da estatística mais extremos
do que o observado sobre hipótese, né, de H0 ser verdadeira. No exemplo aqui, vocês vão ver como isso aqui é simples. Olha o exemplo 8, né? Vamos voltar ao exemplo da audiência do programa da emissora que alega que 60% do público estava assistindo seu programa em determinado dia, tá? Então, foi o exemplo que eu fiz logo no, né? O primeiro que eu resolvi na aula, né? Lembrando que lá, uma concorrente resolveu coletar uma amostra, né, de 200 famílias e verificou que 104 pessoas estavam assistindo, o programa, né? 104 famílias, na verdade, né? Das 200. Então, aqui a gente vai fazer diferente o cálculo, tá? Para achar o valor de P. Nós verificamos que pelo teste que a emissora fez, né, 104 de 200 pessoas, ou melhor, de 200 famílias, estavam assistindo o programa. Isso equivale a 0,52, tá? Ou seja, 52%. Então, a questão é, se eu considerar que é verdadeiro, que a audiência, né, 60% do público realmente estava assistindo, eu quero saber, então, qual é a probabilidade de eu pegar uma amostra de 200 pessoas e dessas 200, 104 estavam assistindo. Tá? Eu quero saber qual é a probabilidade disso acontecer, sabendo que realmente tinha 60% do público assistindo o programa. Tá bom? Aí, pensando assim, né? Bom, se o valor esperado, né, se 60% do público estava assistindo o programa, então significa que se eu pegar a amostra de 200 famílias, significa dizer que o percentual dessas amostras devem ficar muito próximo de 60%, tá? Sempre próximo, né? 58%, 59%. E aí, sabendo que é uma distribuição, né? P-chapéu, ela tem uma distribuição normal, eu quero saber qual é a probabilidade de eu pegar 200 pessoas e achar que 52% delas, né, ou seja, 104 pessoas estavam assistindo o programa. Então, vamos pensar o seguinte: qual é a probabilidade de P-chapéu ser menor ou igual a 0,52, né, dado que P-chapéu tem uma distribuição normal, com média 0,6, e a variância continua sendo aquela mesma, tá? Vai ser 0,24 sobre 200. Eu quero saber qual é a probabilidade disso daqui acontecer, tá? Então, substituindo por uma variável com distribuição normal padrão, né? Então, eu quero a probabilidade de Z ser menor ou igual a 0,52 menos 0,6 sobre a raiz quadrada de 0,24 sobre 200, né? Então, isso aqui vai dar a probabilidade de Z ser menor que, deixa eu botar aqui na calculadora, tá? 0,52 menos 0,6 dá menos 0,08 dividido por 0,24 sobre 200. Eu extraio essa raiz quadrada. Isso daqui vai ser igual a menos 2,31, né? Menos 2,31.
Isso daqui é o mesmo que eu fazer 0,5 menos a probabilidade de zero ser menor do que z, ser menor do que 2,31. Positivo, tá? Então, deixa eu olhar aqui na tabela, aí eu digo a vocês aqui. 2,31 dá 0,4896. Então, fica 0,5 menos 0,4896. Isso aqui dá quanto? Dá 0,104. 0,0104, tá? Ou seja, né, isso aqui dá o quê? Dá 1,04%. Ou seja, né, considerando que 60% dos televisores, 60% dos televisores estavam lá ligados, né, no programa especial da tal emissora, né, considerando que isso é verdade, então a probabilidade de eu escolher uma amostra de 200 famílias e dessas 200, no máximo 104 pessoas estavam assistindo, é de 1%, tá? Essa é a probabilidade. Então, se eu for desenhar aqui a distribuição normal padrão, né? Vou botar aqui o desenho assim. Digamos que aqui seja o ponto, né? Se aqui é o 0,6, aqui vai ser o 0,52, tá bom? Então, essa região aqui representa 1% de toda a região do gráfico, essa região pintada. Então, a gente observa, então, qual vai ser o meu nível de significância, tá? Aqui nesse caso aqui, eu vou chamar de valor P, né? Então, o valor P, ele é igual a 1,04%, que é a probabilidade de eu achar esse resultado na amostra, considerando que o comportamento da população foi esse que foi informado no problema, tá? Então, o valor P aí foi de 1%, né? 1,04%. E aí a gente adota um nível de significância, né? Digamos aqui que o nível de significância seja de 3%, né? Digamos que meu alfa é 3%. Então, se o valor P for menor que 3%, a gente simplesmente rejeita a hipótese nula, tá? A gente rejeita a hipótese nula. Por quê, tá? Porque o valor de P que eu achei, ele é tão pequeno que só há duas hipóteses para ele, tá? Ou nós encontramos uma amostra muito rara, né? Ou tivemos uma amostra muito rara, ou a hipótese nula é falsa, tá? Então, pela raridade de encontrar a amostra, a gente rejeita a hipótese, tá bom? Então, como a probabilidade de encontrar 104 famílias em 200, né, que estavam assistindo a televisão, é algo muito raro, então a gente vai rejeitar a hipótese de que realmente 60% do público estava assistindo o programa, tá? A gente vai rejeitar e vai dizer, olha, estamos rejeitando porque existem argumentos que me faz desconfiar dessa hipótese, tá? Eu não posso simplesmente dizer que ela é falsa. O que eu posso dizer é que existem argumentos para rejeitar a hipótese. É só isso que eu posso dizer. Aí pode surgir outras informações aí que pode mostrar que a hipótese ela é verdadeira, tá bom? Mas os cálculos que foram realizados me levam a rejeitar a hipótese. Gente, alguma dúvida aí?
Bom, pessoal, olha, então no caso aqui, como eu disse a vocês que eu reduzi a aula, né? Eu vou deixar, daqui a pouco eu vou colocar lá no Classroom, tá? Esse material aqui com a gravação dessa aula, e no material vai ter 3 exercícios para vocês responderem, tá certo? Aí vocês respondem esses exercícios e, e vocês vão ter que entregar até terça-feira, tá certo assim? Beleza, então, gente. Então, no tudo mais, a gente está encerrando as aulas, né, a aula da disciplina hoje. Aí, depois que vocês enviarem a última atividade, aí eu vou liberar para vocês, lá no que é acadêmico, o percentual de aproveitamento de vocês na disciplina, tá bom? Se alguém tiver ficado com algum percentual muito baixo, aí eu vou dar um novo prazo para entregar as atividades, tá? Refazer e entregar as atividades. Os demais, gente, olha, felicidades aí no curso de vocês, tá bom? Não sei se a gente ainda vai se encontrar no decorrer do curso, mas se não, felicidade aí, sucesso aí para vocês, tá bom? Então, até a próxima.